fascismo. Foi o que eu fiz na parte da tarde hoje. Pode meter bronca? Gente, daqui, boa noite, é um privilégio estar com vocês mais uma semana. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá concluir uma etapa muito bacana desse cenário, né? Ou seja, vamos concluir aí a etapa do Vargas, que começa em 30 e termina em 45. Cenário bem complicado, principalmente pela queda do totalitarismo numa esfera global. Quando a gente fala queda do totalitarismo, quer dizer que o nazismo e o fascismo declinou, a Segunda Guerra Mundial também, e há uma nova retomada, entre aspas, na democracia ou não do mundo a partir de 1945. Então, razoavelmente, é esse terreno que a gente vai tocar hoje. Mas antes de tocar nesse terreno, lembrem, é muito interessante para nós lembrar o tempo histórico. Então, a gente está trabalhando essa última etapa do Getúlio Vargas, a etapa marcada pelo um golpe, pelo fechamento do Congresso e pela chegada de uma nova Constituição, essa aqui a polaca, beleza? Então vamos lá recapitular algumas coisinhas que é bem interessante. Então boa noite a vocês, boa noite a vocês também que estão sem energia, alguns, tá? Se tiver sem energia, evidentemente não estão me ouvindo, nem me vendo. De todo modo, é bom saber que vocês estão aí também, tá? E o pai tá on. Igual vocês. Vamos lá, gente, beleza. Então o Vargas, enfim, tem muitas coisas aqui pra gente entender aqui que ele vai ser deposto por um golpe. Enfim, o Vargas entra pelo um golpe em 1930 e cairá pelo um golpe em 45. Entra em 30 pelo um golpe militar, cai em 45 pelo um golpe militar. As redundâncias da República Brasileira vai se perpetuar também no Getúlio Vargas. Portanto, a gente abriu o governo do Vargas há algumas semanas e já distribuímos esse processo em 30 por meio da Revolução de 30, a gente já falou isso, né? O golpe armado, liderado por alguns estados dissidentes das oligarquias, formam aquela chamada Aliança Liberal. Essa aliança é derrotada porque o Júlio Prestes, nome de estação, vence, estoura a crise de 29, o golpe de Estado, Revolução de 30, junta militar, governo provisório. Aí abre o governo Vargas em 1930, vai até 34. Essa primeira etapa foi marcada lá pela era do trabalhismo, uma série de canalizações que o Vargas traz para se discutir a classe trabalhista. Esse cenário a gente chama de populismo, é bem importante porque é uma etapa que ele passa a intervir e também trazer coisas novas para a classe trabalhadora, que portanto não era beneficiada por nenhum direito. Surge a redução da jornada de trabalho, a gente já falou isso, surge a lei do salário mínimo, surge um conjunto de alterações que todas elas são certificadas na Constituição de 1934, beleza? Então essa primeira etapa do Vargas que a gente já viu é de 30 a 34, marcado pelo governo provisório. Depois de alterar muitas coisas, substituir a economia, substituir o tipo de política, trazer uma discussão voltada para a classe trabalhadora, trazer uma nova Constituição, ele vai se colocar como candidato para disputar as eleições de 34. A gente já falou isso, beleza? Ele foi eleito em 34 e passa a partir de 34 a governar nesse período chamado de constitucional, beleza? Lembra que na semana passada a gente falou que esse período é marcado por uma grande polarização. É a ascensão do fascismo, que a gente vai falar sobre ele hoje, é a ascensão do nazismo, é a ascensão do totalitarismo, e a gente vai discutir isso em outro campo da aula, beleza? Esse totalitarismo bate na porta de Getúlio Vargas, o Vargas vai respirar essas ideologias autoritárias que faziam frente lá na Europa ao comunismo, fazia frente lá na Europa ao keynesianismo, uma nova versão do liberalismo, e aí, enfim, no Brasil se perpetua aqui essas correntes ideológicas. Tanto essa corrente da extrema-direita que a gente já visualizou, discutiu na semana passada, como a corrente da extrema-esquerda. Então há no Brasil uma era da polarização que lá no mundo está rolando isso, e a gente vai conversar logo mais sobre isso. Já falamos que esses grupos, enfim, vão tentar disputar a eleição, só que aí estoura um golpe em meados de novembro de 35, organizado por um grupo aí que a gente discutiu na semana passada, né? Liderado pelo Prestes, tem o intelectual Graciliano Ramos, tem a participação da Olga e de vários colegiados militares que estão fazendo frente a essa tentativa de golpe comunista ensejada em meados de novembro de 1935. Os comunistas se ferraram, boa parte deles foram presos, estão sendo torturados,
a Olga vai ser extraditada para a Alemanha, vai morrer no campo de Bergen-Belsen, enfim, o mundo está vivendo uma era da barbárie. Legal, a gente já viu isso, já tratamos esse cenário, e aí é um cenário de sucessão, porque o Vargas abre a parte constitucional em 34 e ficaria, a grosso modo, até 38. Então, em 1937, o Brasil vivenciaria um cenário de transição política, de eleições que ele, Getúlio Vargas, não poderia se colocar no pleito, porque a Constituição não permitia a reeleição. A reeleição é um fenômeno novo, quem vai alterar a reeleição é o Fernando Henrique Cardoso, em 1997, para ele ser reeleito. Então, o Fernando Henrique vai ser o primeiro presidente da história do Brasil a ser reeleito. Ele vai alterar a Constituição e permitir que haja a reeleição. Só em 97, beleza? Por enquanto, não. Então, o Vargas já sabia, grosso modo, que ele cairia, mas aqui é um indicativo de crescimento de grupos. Esses grupos foram dizimados na teoria e na prática o que o Vargas vai fazer? Vai criar, junto com outros interlocutores, um grupo de conservadores, o Plano Cohen. Esse Plano Cohen vai servir como base para o Vargas intervir e iniciar a fase que a gente começou na semana passada, chamada de Estado Novo. Então, para que seja um Estado de fato novo, tem que existir uma nova Constituição, beleza? E a gente falou isso na semana passada. Então, essa Constituição interpreta esse Estado novo. E o que tem nesse Estado novo? Olha, há pouco e na semana passada, a gente falou, por exemplo, que aqui tem uma polarização extremada, né? São fascistas, nazistas, comunistas, há uma polarização, uma disputa ideológica no mundo. Então, Vargas, em 37, trazendo essa Constituição com características fascistas, extremamente nacionalista, pressupõe que Vargas é um fascista. Pressupõe que Vargas é um nazista, só pressupõe, tá, turma? O Vargas não pode, de forma alguma, ser colocado na mesma bandeja que Hitler, Mussolini e Joseph Stalin. A gente tem que separar essas situações, beleza? Porque a gente necessita separar, porque o Hitler, o Mussolini e o Stalin, eles tinham um partido muito forte e tinham polícias políticas. Você pega, por exemplo, o nazismo, tinha a SA, a SS e a Gestapo, que eram polícias políticas que caçavam todos os seus opositores e matava, assassinava. O Stalin também tinha uma polícia política chamada os Camisas Negras e, obviamente, o próprio Joseph Stalin tinha o que hoje a gente chama de KGB, que era a polícia secreta da União Soviética. O Vargas não tinha uma polícia política atuando nesse mesmo campo. Tinha uma Constituição, tinha uma repressão sim, tinha uma pena de morte institucionalizada, tinha censura, tinha mecanismos de um processo político dialógico com as ideologias, tudo bem? Dialógico. Não é de fato, se cair no seu vestibular futuro, o Vargas é corporativista, menos nazista e fascista, tudo bem? Ele não consegue canalizar a atenção do Estado inteiro. Então, turma, a gente está trabalhando esse processo, já analisamos isso e vamos evoluir para tratar o cenário que me cabe aí, a parte que me cabe no latifúndio. Eu lembro que parei razoavelmente por aqui, beleza? Então, olha, retomando um pouquinho, a gente está discutindo a última etapa do Vargas, de 37 a 45, marcado por esses aspectos aqui, tudo bem, turma? Nesse cenário de aspectos, perceba principalmente o lance do industrialismo, do trabalhismo e do cenário da Grande Guerra, da Segunda Guerra, perdão. Segunda Guerra começa em setembro de 1939 e vai até meados de 1945. Portanto, é muito interessante pensar como que está o Brasil nesse cenário. O Vargas dialoga com Hitler, dialoga com Mussolini, dialoga com os Estados Unidos, tudo bem? Então ele está dialogando com todo mundo de 37 a 45. Esse diálogo faz com que nós, alunos, vestibulandos, associem esse diálogo como uma etapa de ligação com o totalitarismo. Não, o Vargas, mano, é um manobreiro. Manobreiro em que sentido? Ele quer trazer para o Brasil recursos. Então o Brasil tem bastante matérias-primas para ofertar para todos os lados que estão construindo aquilo que a gente vai chamar de Segunda Guerra a partir de 1939, é quando a guerra começa de fato. Porque antes de 39 já há um indicativo de guerra. E a gente vai falar daqui a pouco quando formos trazer aí o nazismo e o fascismo para a pauta da aula. Então, nesse cenário,
de Segunda Guerra Mundial, o Brasil está aí, mano, tranquilo e favorável, negociando geral com os dois lados. Eu indiquei já em algumas aulas um podcast para vocês baixarem e ouvir, chama-se Presidente da Semana. Se tiverem um tempinho, escutem o episódio Vargas, que discute o Estado Novo, né? O professor aposentado do Departamento de Pós-Graduação lá da USP, o Boris Fausto, vai dizer assim: olha, gente, vocês têm que tomar cuidado, o Vargas não é um totalitário, ele não é um fascista, o Vargas não é um nazista, o Vargas está tentando atrair os olhos do mundo para o mercado brasileiro, porque o mercado do Brasil está aquecido no cenário da guerra. Então, o Brasil vai produzir matérias-primas tanto para o eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão, como para os países aliados, incluindo a própria França, incluindo a própria Inglaterra, os Estados Unidos, que entra na guerra em 1941, depois do ataque à base naval em Pearl Harbor, no Havaí. Então há um cenário de hegemonia do crescimento econômico brasileiro, principalmente setor industrial. E aí, nesse cenário de crescimento da economia industrializada brasileira, no cenário que antecede e no cenário do desenrolar da guerra, leva Getúlio Vargas a cometer alguns delitos, uns escorregões, que levam as pessoas a confundirem a posição política dele. Por exemplo, em 1934, quando o Hitler, a gente vai... Não sei se vai dar tempo de falar do Hitler hoje, mas certamente do Mussolini sim, mas a gente vai passear pelo Hitler logo mais. Mas, enfim, em 1934, Hitler, junto com as milícias, né, que são os grupos paramilitares, a SS, a SA e a Gestapo, esses grupos vão matando geral lá na Alemanha, e o partido nazista vai ocupando o Reichstag, que é o parlamento, sim, de via democrática, menos a chancelaria. Então Hitler não foi eleito, ele vai, junto com as forças paramilitares, assassinando todos os opositores, até o chanceler, que é como se fosse presidente, em 1934, ceder para o Hitler o poder. E aí o que o Vargas faz, que é mó bizarro, mano. O Vargas manda um telegrama para o Hitler desejando felicitações ao, aspas, pleito, que é a ocupação majoritária do Reichstag, que é o parlamento alemão. Isso é bizarro, imagina enfim, é bizarro no passado, e se é bizarro atualmente, você vê o presidente fazer certas declarações. Enfim, é bizarro, né? Até porque é um chefe de Estado. A gente tem que... Se a gente já toma cuidado, imagina um chefe de Estado, mano. Portanto, o chefe de Estado fala assim: ei, Hitler, da hora, parabéns. Não com esses dizeres, né? Lá no podcast o cara vai dialogar e explicitar da forma que é. Mas de toda forma, fica evidente que o Vargas e o Hitler trocavam o WhatsApp do século XXI, que é telegrama do passado, beleza? Do século passado. Portanto, isso faz com que há uma polarização. E os americanos vendo isso? Vocês imaginem, os americanos vão pressionar o Brasil. Até porque o Brasil e os Estados Unidos, historicamente falando, tem uma política de alinhamento, não só política, mas econômica, beleza? Então já havia um indicativo de guerra e o Brasil está lá fazendo acordos econômicos com a Alemanha nazista. É preocupante isso. E aí é preocupante principalmente porque a guerra começa em setembro de 1939. Aí a guerra começa em setembro de 1939, e aí, qual é a posição do Brasil? Neutra. Porra, como o Brasil está neutro de 39 até 41? Porque o Vargas é manobreiro, ele está negociando tanto com o eixo, o eixo do mal, ou a tríplice entente, né? Mas fique com o eixo, que é essa palavra que cai no vestibular. Eixo foi formado em 1936, eixo é Roma, Berlim e Tóquio. O eixo Roma, Berlim e Tóquio foi formado em 36, 3 anos antes da guerra estourar, porque a guerra ocorre em setembro de 1939. Então, em 36 já havia a formação de um eixo. Se há um eixo, a gente vai estudar, enfim, não vamos estudar a Segunda Guerra, mas vamos passear por ela. Mas em 36 o Hitler vai invadir a cidade basca de Guernica e vai provocar a Guerra Civil Espanhola. Vai matar 650 mil moradores da cidade basca de Guernica. Guernica é famoso principalmente pelo quadro do Pablo Picasso. Depois vocês dão uma pesquisada aí, chama Guernica. O Picasso nem estava na cidade basca que foi destruída, estava em Paris. Mesmo assim, o quadro que hoje está em Madrid, no Museu Reina Sofia, está lá. É um quadro enorme, tipo do tamanho dessa parede de fora a fora mesmo, saca? É um quadro bem pesado, carregado de muito simbolismo e com algumas energias assim, tipo uma luz, uma flor, num paisagismo extremamente pesado, cinza,
com uma quebradeira, com mãos, com animais, enfim, muito pesado. Quem nunca viu, depois dá uma pesquisadinha aí que fica interessante para vocês visualizarem. Enfim, então em 36 está rolando a Guerra Civil Espanhola, em 36 o Mussolini ocupa a Etiópia, em 36 o Japão já está expandindo pelo Pacífico, tipo falando, ei, Estados Unidos, fique esperto, porque a gente vai chegar até Pearl Harbor em 1941. Então já há um cenário de guerra, mas a guerra estoura em 1939. Então estoura em 39 o Brasil está lá, tranquilão, neutro, proximidade com o eixo, mano. Proximidade com o eixo, por isso que boa parte dos alunos acabam escorregando e pressupondo que o Vargas é nazista ou fascista. Então, portanto, não é uma forma dele se aproximar das questões econômicas que está se vigorando aí. Principalmente por conta disso, ó. A proximidade com o eixo leva à venda de suprimentos, beleza, turma? Aqui, ó, matéria-prima, alimento, vestuário, enfim. E aí que rola? Em 1941, o Japão vai invadir a base naval americana no Havaí, em Pearl Harbor. E vai, evidentemente, destruir um porta-avião bem importante, vai morrer uma galera. Turma, os Estados Unidos, se a gente tivesse tempo, mas a gente vai falar na aula que vem, em particular, da crise de 1929, beleza? E a gente vai identificar que os americanos tiveram, eu vou usar essa fala mais simples, tiveram sorte no mundo. Porque as duas guerras estouraram, eles participaram das duas guerras, mas não caiu nenhuma biribinha no solo americano. Nenhuma biribinha. Isso justifica por que eles são tão fortes economicamente, comparado à Europa, que viveu as duas guerras e a Europa se fudeu nas duas guerras, beleza? Foi varrida na primeira e literalmente varrida na segunda, porque o Hitler empreendeu a chamada Blitzkrieg, meteu o louco, mano, atacou aéreo, atacou terrestre e atacou no mar, mano. Meteu o louco, velho. Antes de 1941 ele já tinha ocupado 60% da Europa. Ele meteu o louco. Então vai destruir a produção alimentícia da Europa e vai destruir de novo a indústria europeia. Então Hitler era vida louca e a gente vai falar desse vida louca em outro contexto. Enfim, e aí o Brasil está aqui, mano, moscando. Os Estados Unidos sofrem o ataque do Japão. E aí ele declara a guerra em 1941. Por quê, turma? Os americanos são filhos da puta também, tá? De 39 a 41, os americanos estão assim, ó. Foda-se, mano. O bagulho não chegou pra mim ainda. O que eu tô fazendo nesse cenário? Tô lucrando como o Brasil, só que eu lucro muito mais. Tô enviando suprimentos pros aliados. Tô vendo a França se fuder. Tô vendo a Inglaterra do Winston Churchill se fuder. Eu tô aqui, ó, tranquilão. A guerra não chegou pra mim ainda. Chegou em 41. Aí sim. Morreram americanos, destruiu a base naval em Pearl Harbor, mano. Uma base bem importante do ponto de vista estratégico. Aí eles entram na guerra. Mano, entram na guerra e já tinha um puta poder bélico, mano. E entra em 41. Logo depois que o Hitler toma a primeira grande derrota. Que é as batalhas organizadas. O Hitler vai invadir a União Soviética. E vai se fuder, né? Era inverno, 40 graus abaixo de zero. E o Stalin, que de trouxa não tinha nada, esvazia as cidades, tira todos os suprimentos que as pessoas pudessem se alimentar, mete fogo na cidade inteira, 40 graus abaixo de zero, mano. Soldados se fuderam, morreram milhares. Milhares, né? Enfim. Se o Hitler era vida louca, o Stalin era muito mais, mano. Nossa, a biografia desses caras é absurda. Enfim, e aí, turma, tá rolando essa treta, os Estados Unidos... mete o louco no Brasil, né? E aí, Brasil, qual é? O Brasil não, por enquanto tô de boa, não chegou o BO pra mim. E aí chega pro Brasil, é claro. Depois do ataque, né? Enfim, vários ataques a navios brasileiros, tem aqui a quantidade, 18.607 mortos. Aí sim, o Brasil, negociações para entrar na guerra. Turma, ó, é bizarro, sabia, a participação brasileira nessa guerra. Tudo bem que tem aí a ida até a região de Monte Castelo, a participação dos pracinhas, quase 25 mil soldados, mas turma, 25 mil soldados não monta um pelotão. Para participar de uma guerra nessa magnitude, o Brasil não consegue montar um pelotão. Como não consegue montar um pelotão, o Brasil vai entrar na guerra em 1942, em agosto de 42 entra na guerra, enfim, contra o eixo, né? Principalmente porque o eixo, a Alemanha meteu o louco aqui, ó, 18 navios, 607 mortos, aí o Brasil declara a guerra à Alemanha. Mas aí você se para pensar e vamos dar uma pequena refletida.
Meu, o Brasil tem exército? Não consegue montar um pelotão. Como não consegue montar um pelotão, ele vai incorporar ao pelotão americano. Então ele não tem um pelotão, vai estar incorporado dentro do pelotão norte-americano. Para isso, turma, nem roupa a gente tinha. Tipo, não tinha igual hoje, aquela roupa verdinha, papapá. Não tinha, beleza? Então o Brasil vai usar a farda dos americanos, a arma dos americanos, o suprimento dos americanos. Em 42 declara guerra e vai aprender a atirar onde? Na região norte, beleza? Vai, literalmente, não estou de sacanagem não. Vai aprender a atirar na região norte em 1944, ao incorporar ao pelotão americano, ao 5º pelotão, liderados pelo militar brasileiro Mascarenhas de Moraes, General Eisenhower, um cara muito importante na história do militarismo, da política americana, recebe Mascarenhas e recebe Eurico Gaspar Dutra, recebe e começa um treinamento nos Estados Unidos. E meses depois, a Força Aérea Expedicionária e a Força Aérea Brasileira, a FAB e a FEB, incorpora-se ao 5º pelotão americano para, evidentemente, estar nas campanhas italianas de Monte Castelo, Montese, Porreto e Pistoia. Tem uma participação importante, sim, não vamos tirar 100% a participação brasileira aqui, mas teve uma participação interessante aqui, principalmente em 1944, porque o Mussolini já tinha morrido, os fascistas estão metendo louco em 44, tentando fugir, igual os nazistas fogem, porque já sabia que haveria um tribunal para julgar, como foi o Tribunal de Nuremberg, que surge a partir de 45, já tem fascista e nazista, mano, metendo louco, chegando nas Américas, né? Chegando na Argentina, chegando no Brasil, colonizando novamente o Sul, chegando em outras regiões aí, Biúna, São Roque, Sorocaba, tem vida louca desses malucos fugindo por vários cantos. Enfim, mas depois que a guerra termina em 45, a gente começa a pensar, militar vai defender a redemocratização. Justamente porque a guerra cai em 45 e o totalitarismo também. Ó, não tem mais esse acento agudo aqui, esse slide é bem antigo a propósito. Enfim, então cai o totalitarismo, cai o Hitler, Mussolini, sobreviveu o Stalin, né? Muito, inclusive, para fazer a porra da Guerra Fria. Quase uma terceira guerra mundial. Mas, enfim, caiu o totalitarismo em plenitude, o cenário do pós-guerra é a crise do getulismo, principalmente porque o Getúlio está com Estado interventor. Vocês sentiram, né? Não ficar falando mal, ó, o que acontece. Porque o Getúlio meteu o louco, deixa o bagulho aí, o Miquel vai ver, porque a câmera deu pau. Miquel! Enfim, e aí o Getúlio está preocupado porque o totalitarismo declinou, tem militar defendendo a República. Aí que tá tudo. Militar defendendo a República é sempre muito bizarro, mas tem, tudo bem? A gente já falou isso em outros contextos. Tem militar legalista e tem militar golpista, tudo bem? Por mais que eu discorde do Dutra, nesse cenário ele foi importante. Eu ia apontar aqui de novo, né? Quando os militares brasileiros voltam lá da Itália, eles chegam empoderados, mano. Tipo, e aí, quero ser condecorado. E aí, quero festim, polidense. Quero tomar uma cachaçinha. Quero ser reconhecido. Quero a estrelinha, mano. Logo, esses caras sim voltam, serão empoderados, reconhecidos sim, de fato. É importante, inclusive, para a estrutura do militarismo aqui, em prol da democracia. E aí voltam para cá e começam a olhar o Vargas, tipo, mano, esse Vargas é estranho, né? Porque parte dele dialogava com esses estados que caíram. Então vamos fazer o seguinte aí, Vargas. Abre um pouquinho a sua vida pública para os partidos políticos disputarem a redemocratização. Vargas, não, mano, não quero sair fora não, eu gosto do poder. Aí os caras, não dá, Vargas, agora o cenário é outro. Vamos fazer o seguinte, Vargas, a gente apoiou você a colar aí onde você tá. Mas a gente não quer dar um golpe em você, vai ficar feio, né, mano? A gente colocou você e vamos dar um golpe em você. Flexibiliza. Aí o Vargas, sim, vou flexibilizar. A Constituição de 37 começa em parte a ser quebrada. Possibilita, por exemplo, se o slide estivesse aí, possibilita a retomada de partidos políticos, beleza? Então vai pulverizar de partidos políticos. Se tem partidos políticos, logo terá eleições, beleza? Sim, 1946, porque o Dutra vai ser eleito. Mas nesse cenário, Vargas fala, voltou partidos políticos, vão disputar a presidência. Eu vou querer, mano.
E eu provo que você é eleito pelo povo. E sim, mano, quando o slide voltar, Ebiquiel, mano, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E aí, enfim, ó os partidos aqui. E aí, ó, mano, tem uma galera querendo Vargas. Querer mesmo, eu quero Getúlio Vargas. Até por tudo que ele fez, caralho. Não é bizarro o povo querer ele. Ele fez muita coisa pelo povo, mano. Então o povo tá na grade dele. Aí esse militar, que é o nome de rodovia, o Dutra, falei, Vargas, não dá, mano. Você pode, ó, você flexibilizou aqui, anistiou os presos, formaram partidos, o povão tá lá falando, querendo você, mas você até pode participar, menos da presidência. O Vargas, não, eu quero a presidência. Então, Vargas, não dá pra você mais ficar, beleza? A gente vai te tirar, mano. Depuseram Getúlio Vargas, então ele sofre um golpe de Estado, beleza? Sofre um golpe de Estado. Esse maluco aqui, ó, enfim, tá até aqui, ó, golpe militar derruba Getúlio Vargas, 29 de outubro de 45. Golpe militar, governo provisório, fim do Estado Novo, beleza? Vargas cai por um golpe de Estado. Isso é interessante. E aí o que está rolando? Eleições dessa pluralidade partidária. Esse maluco que derrubou o Vargas é a bola da vez, se colocou para disputar e vai vencer as eleições para surgir esse cenário aqui, ó, que um dia, quando eu acabar com o nazismo e o fascismo, a crise de 29, entre outras coisas, a gente volta para cá, beleza? Para analisar esse cenário. República Liberal, populista, de 1946 a 65. E ó, o Vargas está aqui, ó, quentinho, mano. Ele cai na presidência, assume o Dutra, mas tem um povo querendo ele. Será eleito um dos caras mais votados no Rio Grande do Sul, senador, foi senador de 1946 a 51, e em 51 ele volta para o braço do povo com a campanha O Petróleo é Nosso. Mano, enfim, vestibular é uma caixinha diabólica. Lembra no segundo governo no segundo governo Lula, não tem uma imagem que ele tá de laranjinha, com um dedo a menos, com a mão tudo suja de petróleo? Mano, os caras fazem analogia dessa imagem com a analogia do Vargas, com a criação da Petrobras em 1953, porque o Vargas mete o macacãozinho, fica lá na mesma vibe. O que quer dizer isso? Ó, criamos uma empresa com um poder foda do Estado. Tem emprego, mano, tem projeção. Não é projeção minoritária, uma projeção majoritária, de autossustentabilidade da produção de petróleo, ora. Num cenário de Guerra Fria. Isso é foda. Enfim, então esse maluco vai ficar congeladinho agora, a gente traz ele futuramente, beleza? Dúvidas, perguntas? Esse slide aqui acho que vocês já receberam, depois vocês dão uma revisadinha aí e tal, se tiver dúvida ou perguntas, essa é a hora. Se não, quando vocês forem estudar depois, pode fazer aqui pra mim, sei lá, pede pro Miquel aí, enfim, e ele transmite pra mim, beleza? Beleza? Vamos mudar um pouquinho a caixinha da aula. Professor, a gente vai falar sobre o suicídio do Vargas também? Vamos o quê? Vamos, aqui ó, futuramente, tá? Suicídio é 24 de agosto de 1954, nas primeiras horas da manhã no Palácio do Catete. Tiro, certeza. Quando eu terminar nazismo e fascismo, crise de 29, passear pelas guerras, aí eu volto para tratar essa república. Aí eu vou falar do Dutra, ele não está ali, vou falar do Dutra, vou falar do Vargas, 51 a 54, suicídio dele, Café Filho adoece, Carlos Luz, tentativa de golpe, quase a ditadura rola depois do suicídio do Vargas, aí o JK é eleito, com João Goulart, fica até meados dos anos 60, enfim, tem lá o Nacional Desenvolvimentismo, o Plano de Meta, 50 anos em 5, construção de Brasília, presidente da Bossa Nova. Uau, isso cai pra caralho no vestibular, sabia? Até porque a região ABC começa a crescer pelas indústrias automobilísticas. Ford, Fiat, Volvo, Scania, Toyota, uma caralhada de empresas multinacionais vai para a região do ABC. Enfim, aí JK, Jânio, Che Guevara vem ao Brasil, ganha medalhinha, o Che, mano, vem ao Brasil em 61, 2 anos depois da Revolução Cubana. Eu vou falar, o Brasil virou comunista! Olha o caminho do golpe aí. E aí, enfim, ele renuncia, se fode, o golpe quase rola, o Goulart está na China do Mao Tse Tung. Caralho, um cenário mó polarizado, até vira Marcha da Família com Deus e a Família. Marcha da Família com Deus. Em 13 de março de 1964, tem uma galera lá querendo intervenção. Já dizia o ditado, voz do povo é a voz de Deus.
300 mil pessoas só, mas que seja, é 300 mil. Enfim, e aí rola, não é 65 não, caralho, é 64, não sei de onde tá com a cabeça. Então aqui, ó, essa república, para responder novamente sua pergunta, a gente vai estudar ela no futuro, beleza? Como a gente tem aula até quase final de janeiro, a gente vai ver se, tá? Agora vamos desconectar um pouquinho, que, mano, a gente vai dar uma viagem fodida agora na história, mano. Tudo isso para usar essa porra aqui, ó, desse slide. Esse aqui. Oh. Ei, isso é um golpe. Aí. Tá. Bom, lembra mais ou menos, mais das aulas que vocês já tiveram em outros lugares, beleza? Porque, enfim, o curso é curto, não dá para fazer tudo, tá bom? Mas, enfim, a gente vai conversar sobre nazismo e fascismo em particular, tá bom? Mas antes de chegar ao nazismo e fascismo, a gente precisa percorrer um puta caminho. Posso apagar aqui? A gente precisa percorrer, mano, um caminho foda, muito extenso. E espero que vocês possam acompanhar essa viagem que a gente vai fazer aí no tempo. Vai ser interessante. Troquei essa ideia com a galera do Tarde e foi legal. Agora vamos trocar essa ideia entre a gente aqui e a galera da casa. Vai ser interessantinho. Tudo isso para chegar a essa aula. Enfim, turma, o nazismo e o fascismo surgem em 1919, tá bom? Do ponto de vista partidário. Então a gente vai falar sobre o totalitarismo. Só que antes de falar do totalitarismo, a gente precisa buscar a raiz do totalitarismo. Então a gente vai, mano, dar um rolezão agora fudido, hein, mano? Cola aí na grade. O rolezão para entender a raiz do totalitarismo, o ponto de partida, século XIX. O ponto de partida do totalitarismo é o século XIX. Nasce aqui o nazismo e o fascismo a grosso modo. Não estou falando que está aqui, estou falando que a raiz que justifica isso está no século XIX. Ei, professor, então vamos conversar porque o século XIX é conhecido pela história como o século da segunda fase da Revolução Industrial, beleza? A segunda fase da Revolução Industrial é de 1860 até a Primeira Guerra, 1914, tá bom? Acompanha essa vibe aí. Enfim, é o cenário da segunda fase da Revolução Industrial. Essa segunda fase da Revolução Industrial está entre o século XIX a primeira metade do século XX, beleza? 1860, segunda metade do século XIX, 1914, primeira metade do século XX. Além de analisar a segunda fase da Revolução Industrial para chegar ao totalitarismo, essa segunda fase vai formar aquilo que a gente chama de imperialismo. Imperialismo, que nada mais, nada menos do que são impérios que vão se formar em face do industrialismo colocado entre o século XIX e o século XX. Dos principais impérios que surgem aqui, a Inglaterra, a França, a Bélgica, sim, mano, por mais que há divergência. A Rússia, do czar Nicolau II, o Japão, sim, o Japão, da era Meiji, os Estados Unidos, da doutrina Monroe, e tá, 3 pontinhos, porque tem mais coisa pra caralho, são 14 países, vamos na moralzinha. Então esse imperialismo está atrelado à segunda fase da Revolução Industrial. Ei, professor, não entendi, é muita informação. Vamos lá na moral? Vamos, claro. Essa é a ideia, na moralzinha, porque é muita informação para chegar ao totalitarismo. Vou dar mais um timezinho para vocês copiarem. Aí a gente respire e eu justifico tudo isso, tá bom? Pode ser? Tá.
Enquanto isso, eu vou parafrasear uma fala que obviamente não é minha, né? E também é um recorte da fala do Freud. Portanto, ela está fora de contexto, porque tem muito mais do que isso. Freud está no 19, tudo bem? 19 para o 20. O Einstein também está no 19 para o 20. Pensar assim, que a humanidade dominou a razão. Se a humanidade dominou a razão, qual é o sentido da vida? Nenhum, né? Por isso, a Primeira Guerra vai levar 20 milhões de mortos. Logo, a vida perde sua significância, não é verdade? Até porque se a humanidade dominou a razão, o que a gente faz quando domina a razão? Ver que os indivíduos não têm mais nenhum valor. O valor que eles têm é a terra que eu posso tomar, é a economia que eu vou me apropriar, e os meus exércitos que estão fortalecidos vai varrer territórios e vai se apropriar dos territórios em prol de uma razão voltada para o desenvolvimento econômico. É mais ou menos isso. Logo, me faz pensar que o ser humano, quando domina a razão, ele domina excepcionalmente tudo. E ao dominar tudo, qual é o significado de entender o outro? Nenhum. Até porque o outro, para mim, só terá importância se eu verificar a importância do outro olhando no cenário econômico. Do mais, qual é a lógica de eu valorizar o outro? A gente está pensando que tudo isso vai levar à guerra e formar estados totalitários. É esse rolê que a gente vai fazer. Tá, imagino que vocês já estão quase terminando, não dá para esperar muito, porque, mano, a aula é pouca e tem muita informação. Galera, se o totalitarismo, a raiz, é o século XIX para o século XX, tudo começa com o desenvolvimento da Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial? Porque a Revolução Industrial leva países desenvolvidos da Europa, citei alguns ali, a buscarem matérias-primas fora da Europa, tudo bem? E essa busca levará o quê? Conflitos. A Primeira Guerra. Porque a Primeira Guerra não começa com a morte do Francis Ferdinand, que foi assassinado por um jovem extremista de um grupo nacionalista chamado Mão Negra, e o nome do cara era Gravino Príncipe, que no dia 28 de junho de 1914 assassinou o príncipe Francis Ferdinand e a sua esposa Sofia na Áustria. E aí começa a guerra. Não, não é por isso. Isso é só uma ponta do iceberg que vai se formando aqui, ó. Esse é o cenário. Vamos lá. Então a primeira fase da Revolução Industrial é 100 anos antes, de 1760 a 1860. É a Inglaterra pioneira, é a era do carvão, é a indústria têxtil, a locomotiva, beleza? Então essa primeira era é mais obsoleta. A segunda é foda, mano. Por que é foda? Porque a indústria química, petrolífera, olha, automobilística, a fotografia vai sair, o cinema vai ganhar força, uma caralhada vai sair daqui, caralho. Porque as máquinas são muito mais velozes do que a ação do homem, tudo bem? Da sociedade. Deste modo, quanto maior a produção industrial, maior é o lucro de quem domina as máquinas, não é verdade? Logo, muito mais mecanizada ela está, muito mais trabalhadores ociosos perambulando pela Europa terá. Logo, boa parte deles vão vir para o Brasil, que é um cenário de fim da escravidão e início da migração. Logo, miscigenação está aí, política de embranquecimento o Brasil vai experienciar. Tranquilo, é só observar que quanto mais máquina, mais desempregados. Portanto, esse é o cenário que está acontecendo no mundo. Nesse cenário, a Revolução Industrial necessita buscar mercadorias. Então, a primeira fase esgotou as fontes de matérias-primas na Europa, caralho. A Inglaterra já não tem mais lugares para plantar uma arvinha, porque ela destruiu pântanos, destruiu o espaço. Colocaram chaminés e o espaço virou cinza. O êxodo, a galera saiu do campo, foi para a cidade. As cidades cresceram insalubres, não tem estrutura, o desemprego está acompanhando ao mesmo tempo o aumento do industrialismo. Quando teve a migração dos italianos e dos alemães, foi por causa da Revolução Industrial? Também, depende do período. No Brasil tem dois cenários de imigração. O primeiro é 1840, efeito da Revolução Industrial. O segundo também é efeito da Revolução Industrial, que é a partir de 1870. A terceira leva já é efeito da Primeira Guerra Mundial, 1910 para 1920. A quarta leva já é efeito da Segunda Guerra, do nazismo e do fascismo. Então tem várias levas. Os japoneses
grande quantidade em 1908. Contexto da era Meiji. Quanto mais indústrias maiores, trabalhadores perambulando e sendo desempregados, o Brasil tem oferta de mão de obra voltado para o campo, né? Porque ainda a nossa estrutura econômica é o campo, portanto essa galera vem trabalhar nesses espaços, beleza? Voltando, turma, é muita brisa, muita coisa para falar, tá? Vamos lá, então estamos vivendo o cenário da Revolução Industrial, e aí a Inglaterra, ela vai dominar o mundo inteiro. Muitos historiadores chamam esse cenário de um império que o sol nunca se põe. O que a gente quer dizer com isso? Um império que o sol nunca se põe, logo a Inglaterra vai dominar o mundo inteiro. E vai, mano. Nesse cenário tem uma mina dominando a Inglaterra, que não é Elizabeth ainda, tá? Ela virá logo depois. Elizabeth passa a surgir meados do século passado. É só acompanhar aquela série lá, The Crown. Bem legalzinha, mó foda. Antes da Elizabeth é uma mina chamada Vitória, a Rainha Vitória, a Era Vitoriana. É o período que a Inglaterra vai gastar muito na marinha, vai investir pesado. A Inglaterra vai ter a maior marinha do mundo. A Era Vitoriana, segunda metade do século XIX para a primeira metade do século XX. É esse cenário, mano. Nesse cenário, a Inglaterra vai ser, mano, muito foda. Quanto mais ela pode extrair, quanto mais lucro ela passa a ter. Só que em face do seu expansionismo, inimigos ela vai criando, caralho. Só que ela tem para trocar, beleza? Porque ela investiu pesadamente na marinha. Ela tem uma marinha muito ávida, muito forte, capaz de assegurar qualquer ímpeto de qualquer nação. Antes da guerra chegar, porque aí depois a Alemanha fudeu. A partir de 1870 ela vai começar a comer pela borda e vai trocar ao mesmo tempo com a Inglaterra. E vai ter bala para trocar. Só que, enfim, a Alemanha sempre foi muito ousada, por isso que ela se fudeu na história das duas guerras. Enfim, voltando. E aí esse cenário do industrialismo começa a observar aonde tem muitas matérias-primas. Na África. Muitas. Aonde tem muitas? Na América. Então os Estados Unidos já vai criar a doutrina Monroe. América para os americanos. Nessa América ninguém mexe não, caralho. E aí eu quero ver quem tem para trocar com os Estados Unidos. Não tem, mano. Não tem, porque já roubou metade do território do México, segunda metade do século XIX, depois da marcha para o oeste, depois que o Lincoln foi eleito, depois da 13ª emenda, depois da guerra de secessão. Estamos tranquilos nos Estados Unidos, tudo bem que estamos matando negro, mas essa é uma outra caminhada. Do ponto de vista organizacional, estamos tranquilos, criamos uma doutrina boa, América para os americanos, tem uma política do porrete, fudendo com a América Central e lucrando. Estamos trocando com os ingleses, com os franceses e, mano, estamos aí crescendo. Já tretamos com os mexicanos, matamos uma porrada de índio, roubamos o Utah, Califórnia, roubamos o Novo México, roubamos o Colorado. Mano, roubou metade do México, roubou mesmo, numa guerra. Comprou alguns da França, comprou Alasca da Rússia e beleza. Virou o tamanho que é do ponto de vista territorial. Muito grande em territórios estratégicos. O Texas era do México. E o Texas produz petróleo e gêneros agrícolas e a porra da pecuária. Imagina se o México tivesse esses territórios. Seria difícil para acompanhar o México, hein? Enfim, então os americanos estão com a doutrina Monroe no resto do mundo, as Américas, e os ingleses falaram, opa, peraí, mano, deixa esses caras lá, não vai fazer diferença não, por enquanto. Nós vai fazer o seguinte, tem a África, caralho, tem a Ásia. Nós vai fazer o seguinte, se a gente está projetando em face do crescimento, o meu império vai passar a dominar o mundo, mas antes de criar um cenário de guerra, eu vou oferecer a tal diplomacia. Turma, quando vocês forem estudar isso aqui, mano, em qualquer aula, e já indiquei um canal lá, chama História Online, um canal mó bom, o professor Rodolfo, o cara é mó da hora, em uma horinha, todo bonitinho, enfim, uma fala bem calminha, porque eles têm muito mais tempo do que eu, é claro. Nesse cenário do imperialismo, a Inglaterra primeiro vai manter uma política de diplomacia, a grosso modo. Como a diplomacia, ela ocupa, porque ela tem uma marinha muito forte, ninguém vai querer trocar com a Inglaterra. Mas antes dela meter o louco e bombardear geral, ela vai ser democrática. Entre os anos de 1884 a 1885, a Inglaterra vai chamar países desenvolvidos, que eu coloquei ali no canto da lousa, para uma conferência na Alemanha, em Berlim. 1884 a 1885 surge a Conferência de Berlim. Lá as nações
desenvolvidas vão sentar e oficializar, sem trocar ideia com o africano, vão oficializar a partilha do continente africano. Sem nem trocar nenhuma vírgula com o continente, beleza? Sem falar para os africanos, ei, a partir de então vocês vão receber incursões, até o Tintin e o Tarzan vai para aí, tá? Mas vão para salvar, na teoria. E aí nasce essa conferência entre 1884 a 1885, oficializou a partilha da África. Os caras pegam um continente, divide como se fosse uma pizza, mistura todos os grupos étnicos, explora a região, literalmente explora tudo que há. Se há resistência, a diplomacia do canhão entra, mas antes de entrar a diplomacia do canhão, já dividir o continente, qual é a desculpa para ir para lá? Olha, é a crença do homem branco. O que é a crença do homem branco? Pressupõe que eu, branco, devo levar para esses continentes atrasados progresso, porque eles necessitam do meu auxílio. Tanto que, turma, depois vocês podem dar uma googada. Tem um cara que eu acho que é Rudyard Kipling, sei lá. Acho que é isso. Dá uma bugada aí e confirma o nome dele com essa pronúncia de Massachusetts de vocês aí que estão online agora. Em 1902 o cara vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, esse inglês. Qual foi a obra que ele escreveu? A Crença do Homem Branco. Em 1902, início do século passado, um inglês que eu acho que o nome dele é Rudyard Kipling, sei lá. Mas o nome do livro é A Crença do Homem Branco. No que se pautava esse livro? Olha. Eu, branco, tenho que levar para esses indivíduos, o terceiro mundo, progresso. Então, ir para lá é, na teoria, levar progresso. Na prática, é explorar matérias-primas, mercadoria e mão de obra barata. E a contrapartida? Quem vai lucrar? É o africano? Obviamente não. A partir daí, o continente africano está aberto para as intenções do imperialismo, principalmente britânico. Então a Inglaterra vai dominar o canal de Suez na África, no Egito. A Inglaterra vai dominar a África do Sul no final do século XIX para o início do século XX. Não obstante a esse domínio, vai levar Nelson Mandela e o Apartheid, por exemplo. A Inglaterra vai dominar a Índia. Não obstante a ocupação da Índia em meados do século passado, vai levar Mahatma Gandhi a criar um movimento contrário à ocupação britânica, levando, por exemplo, em meados do século passado, a independência tardia da Índia, com uma política de tolerância à não agressão. Então, caras tipo Mandela e o Gandhi emanam do cenário do imperialismo, porque são caras que vão resistir a essa opressão britânica. Mas essa opressão leva a ideia, a teoria da crença do homem branco para penetrar no continente africano. Essa penetração na teoria, traz uma outra situação que o vestibular adora experienciar. Existia nesse contexto do século XIX um cara que inclusive vem ao Brasil. E parte do livro que ele escreveu é de ter vindo ao Brasil, as espécies que ele estuda aqui no Brasil. Charles Darwin vem ao Brasil. Século XIX, escreve a origem da riqueza. Escreve a... Caralho, acabei de se... Caralho, como que é a porra do livro dele? Puta, me perdoe, caralho. A origem das espécies, eu acho. Sei lá, dá uma bugada, eu esqueci. Puta, me deu um branco dos vários... Droga é foda, né? Enfim, a droga que é o conhecimento, é disso que eu estou dizendo. Enfim, o Darwin tinha uma ideia que as espécies, na teoria, evoluem. E aí alguns grandes teóricos desse período fazem uma releitura equivocada da obra do Darwin, é a origem das espécies, sim, para dizer exatamente dessa forma, o darwinismo social, a crença daqueles que só os mais fortes vão resistir. Então quem é o mais forte nessa caminhada? O mais forte é, obviamente, o branco. Então a crença do homem branco, o fardo do homem branco é levar para esse terceiro mundo, para esses povos não civilizados, o princípio de civilidade. Em contrapartida, eu vou dominar geralzão o continente desses caras, vou suprir as fontes de mercadorias necessárias para o desenvolvimento do meu imperialismo. Isso é foda, turma, porque vai causar treta. Por que vai causar treta? E lembra que a raiz é o totalitarismo para chegar no nazismo e o fascismo. Porque nesse mesmo cenário da segunda metade do século XIX para o início do século XX, em particular no século XIX, a Itália não é a Itália, a Alemanha não é a Alemanha.
São estados separados dentro de um território que hoje a gente chama de Alemanha e chama de Itália. Em meados de 1870, a Itália era dividida entre o Reino das Duas Sicílias, Titílias, a região de Piemont e a região da Sardenha. Então eram... Caralho, mano, é muita informação, dá uns tiques às vezes. Enfim, a Itália era reinos, o reino das Duas Sicílias, o de Piemont e da Sardenha. Então a Itália era dividida por reinos. Dividida por reinos dá treta. Em que sentido? Porque, olha, não cresce o país inteiro, cresce o reino da Sardenha, de Piemont ou das Duas Sicílias. Na ausência de uma unificação, não dá pra competir com esses caras grandão, caralho. Tem um mano, que inclusive esteve no Brasil, que vai propor, junto com outros humanos na Itália, a unificação. Porque unificado você tem um país forte, uma economia forte, e aí dá para você tretar com quem você quiser. Giuseppe Garibaldi. Já ouviram falar no Garibaldi? Garibaldi veio ao Brasil e em 1835 ele vai estar ativamente participando da Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. 1835 a 1845 no Brasil. Grupos separatistas no Rio Grande do Sul vão decretar em 1836 a formação de uma república chamada de República Rio-Grandense e vão colocar Bento Gonçalves como o presidente da República Rio-Grandense, no Sul. Vai propor uma separação do Sul com o Brasil. 3 anos depois vai surgir outra república chamada de Juliana, atual estado de Santa Catarina. 2 repúblicas proclamadas. E esse maluco, o Garibaldi, vai estar participando desses movimentos separatistas. Depois ele volta para a Itália e vai participar da unificação italiana, propondo um movimento republicano. Mó brisa, o vestibular vai chamar isso de herói dos dois mundos. Aí você vai ter que procurar na alternativa entre A e a E, que Garibaldi esteve participando dos movimentos separatistas no sul do país. Esteve ele também, Garibaldi, participando da unificação italiana, beleza? Quando o vestibular falar herói dos dois mundos, ele vai estar falando de Giuseppe Garibaldi. Garibaldi esteve no Brasil entre 1835 a 45 participando da Guerra dos Farrapos. Posterior ele vai para a Itália fazer o projeto de unificação. Projeto de unificação. Tardialmente a Itália se unifica. E a Alemanha? Também tardialmente. A Alemanha é foda, mano. Puta que pariu. A Alemanha era dividida igual a Itália, reinos. Aí tem lá o reino da Bavária, região conservadora, onde o nazismo vai brotar. E tem uma outra região que era muito foda na produção bélica, chamada de Prússia. Em 1870 para 1871 está rolando os movimentos de emancipação, tanto na Itália quanto na Alemanha. Nesse mesmo cenário, a Prússia, um microestado da Alemanha, entra em guerra com a França, mano. 1870 a 1871, chamada de Guerra Franco-Prussiana. A Prússia, microestado alemão, vence a França e anexou uma grande e importante região dos franceses, a Alsácia e a Lorena. Para os franceses está aí o revanchismo do início da Primeira Guerra Mundial, porque os franceses perderam um território muito importante para um micro-estado alemão, o Estado prussiano. Então essa unificação tardia no século XIX levou a Itália e a Alemanha a criar um movimento chamado de nacionalismo. Por que nacionalismo, professor? Porque isso está ligado à raiz. Porque a Revolução Industrial e o imperialismo já dividiu a África com as nações mais desenvolvidas. A Itália ficou puta, a Alemanha ficou puta, e dizem que em face desse emputecimento inteiro, juntando com outros, vai rolar a Grande Guerra. Turma, agora vou dar uma outra avançada. A guerra termina em 1918, beleza? Quando termina em 1918, temos saldos aí preocupantes da guerra. Olha, tudo bem, todo mundo já sabe, talvez eu já tenha falado isso mais de uma vez, se não, fica a informação da primeira vez. Quem é o responsável pela guerra? A Alemanha vai ser culpada. Não em 18, mas em 19, pelo Tratado de Versalhes, na Sala dos Espelhos, em Versalhes, a Alemanha será culpada. Culpada pelo quê? Pela guerra. Então, as sanções serão aplicadas à Alemanha. Por exemplo, 30 bilhões de dólares. A Alemanha tem que indenizar os países que se fuderam. Turma, por mais que a gente está numa brisa, eu adoro essa brisa, vamos pensar que a Alemanha causou a guerra e fudeu com o imperialismo, fudeu com a Revolução Industrial e fudeu com a hegemonia desses países aqui em particular.
Quem que tá mó de boa, vendo Netflix, comendo um Big Mac, tomando uma Coca? Os americanos. Porque a Primeira Guerra fudeu com a indústria europeia, fudeu com o solo europeu. Como assim, professor, fudeu com o solo europeu? Quer dizer que tem armas químicas na Primeira Guerra sem o gás de mostarda, que foi usado nas trincheiras, beleza? Então, literalmente, a Europa está prejudicada. 30 bilhões de dólares, na boa, é dinheiro de pinga. Por mais que eu nunca na minha vida vou saber nem o que é 1 milhão. Quem diria 30 bi? Enfim, já vista que eu sou professor, né? Mas é dinheiro de pinga em que sentido? Só para contextualizar. Aqui havia indústrias, mano. Produção agrícola. Então você criou uma treta e o bombardeio alemão vai foder com essas indústrias, com a agricultura daqui. Portanto, os americanos têm um território gigantão para oferecer suprimentos para esses caras. O Brasil também vai fornecer suprimentos para esses caras. Mas os americanos estão tranquilão, porque a sua indústria está de boa, eles vão emprestar 30 bi, vai fornecer suprimentos, vai fornecer recursos e vai exportar cultura. Por isso, turma, quando cai totalitarismo e tem antiliberalismo aqui, é anti-americanismo. Principalmente por uma pronúncia em inglês chamada American Way of Life. Quer dizer, a partir dos anos 20, os americanos vão levar para além da economia, para além dos produtos, cultura. Um padrão americano. Tudo bem? Isso vai gerar problema, principalmente na esfera nacionalista. Principalmente a partir de Hitler e Mussolini. Mas em que sentido? Nessa fala enorme, a gente precisa contextualizar sempre tudo. Então a guerra termina, são 30 bi, a guerra termina, o exército alemão vai ser reduzido, a guerra termina, o território alemão vai ser reduzido, a guerra termina, o poder bélico alemão vai ser reduzido, enfim, a Alemanha se fudeu, literalmente falando. Tá. Só que tanto a Alemanha como a Itália está fudida. Mas vamos, já que a gente está falando da Alemanha, vamos só rapidinho começar a dar um spoiler. Quando a guerra termina, a Alemanha vai criar uma república chamada de Weimar. Então, a república é diferente do segundo Reich. Reich é império, tudo bem? Essa palavra R-E-I-C-H. Reich é império. Então, esse Reich caiu com a guerra. Vai voltar com Hitler. Isso em outra proporção. Então, a Alemanha perde a guerra e precisa retomar politicamente as suas estruturas. Então, ela vai criar uma república. República pressupõe que é todos construindo uma retomada política. Beleza? Todos sim, turma. Vai ter um mix aí de comunistas, socialistas, liberais. Tem uma mina foda, Rosa Luxemburgo, que vai ser assassinada aqui. Tem um cara fudido, um dramaturgo, um teatrólogo foda, Bertolt Brecht, que vai ser caçado pelas polícias políticas do Hitler. Enfim, o Einstein é alemão, ganha o prêmio Nobel de Ciência em 1921 sobre os pilares desse Estado interventor aqui, enfim. E aí essa Alemanha, meados de 1919, eu vou rapidinho dar uma avançada, vocês estão copiando rapidinho. Em 1919 a Alemanha vai criar um partido político. Não é o fato do socialista que os leva a se equivocar como o cara da cultura da pasta do governo atual e dizer que o nazismo é de esquerda. A gente precisa um pouquinho tomar cuidado. Mas enfim, a gente vai ter entre hoje e semana que vem para explicar isso. Mas vamos rapidinho. Surge em 1919 uma milícia. Sim, porque são sobreviventes da Primeira Guerra Mundial. O Hitler, um soldadinho de merda, sobreviveu à Primeira Guerra. Ganhou a Cruz de Ferro. Ele, o Himmler, o Rudolf Goebbels, que é o ministro da propaganda nazista, enfim. O Hitler funda um partido na Alemanha, na região da Bavária, uma região muito conservadora, um partido para dialogar com a classe trabalhadora, que é as massas, que está prejudicada como um todo. Turma, vamos ser mais sincerão. Para eu criar um partido aqui, vamos dizer assim, vamos criar um partido em 2024 a gente vai disputar a prefeitura de Itapevi, beleza? Se tudo muda, Marcos é que me chamam em cursinhas, Paulo, né, que é meu nome. Paulo, da hora, vamos, tamo junto, super tô adepto. Mas sozinho a gente consegue criar um partido político? Não, tem que ter alguém para financiar
o santinho para alguém jogar na rua para entupir bueiro depois, por exemplo. Tem que ter alguém para dar dinheiro para você pagar a cesta básica, levar o defunto para ser organizado em velório, porque tem papa defunto. Você quer ver político pra caralho, cola no velório. Que aí você vê vários, hein? Nossa, enfim. Vamos voltar a se concentrar. Aí, enfim, não dá pra você criar um partido político da noite pro dia. Você precisa ter estrutura financeira. Quem que se fudeu com o final da guerra na Alemanha? Olha, turma, tá aqui, ó. Setores minoritários, porém hegemônicos, beleza? A burguesia, preocupada com a migração dos judeus, preocupada com a migração de negros, principalmente porque a Primeira Guerra, além de judeus e negros, 2 impérios foram esfacelados com o final da Primeira Guerra. O turco-otomano, que é um império que acaba com o final da guerra, e o outro império era o austro-húngaro. Então, boa parte da população desses impérios vão migrar para a Europa, e uma considerável parte dessa população vai para a Alemanha. Os judeus, mano, historicamente falando, sempre tiveram dinheiro, tudo bem? Tem uma concentração cultural diferente da nossa. Isso nos faz julgá-los e dizer que eles é de fato o mal do qual a Alemanha vive a partir do final da guerra. De fato, é uma informação que o Hitler vai usar para justificar o Holocausto, para justificar a criação dos campos de concentração e para levar a um extermínio de 6 milhões de judeus. 6 milhões, mano. É quase extinguir a população inteira. Isso a gente está falando de judeus, sem contar as pessoas que foram mutiladas, sem contar os negros, sem contar os ciganos, sem contar a comunidade LGBT, né? Sem contar os comunistas. É muita gente. Sem contar milhares de valas que foram abertas e milhares de corpos que foram incinerados, tipo o menino do pijama listrado. Sem contar milhares que vão morrer desnutridos depois que a União Soviética e os Estados Unidos encontram os campos, tipo Bergen-Belsen, tipo Auschwitz, que tinha na porta, na entrada de Auschwitz, o trabalho liberta. Caralho, mano. É mó pesado. Tem vários livros que falam sobre Tem. Eu tive a sorte, não vou dizer sorte, né? Enfim, do trabalho, das coisas boas que eu faço é sempre, eu gosto de meter o louco, fazer um mochilão aí. Enfim, eu tive a oportunidade de ir em campos de concentração, tanto na Polônia como na Alemanha. Tive a oportunidade de ir onde a Anne Frank viveu. Puta que pariu. Olha, é uma energia que não tem explicação, sabia, galera? Não tem. Não tem explicação. E ó, por mais que eu tenha lido, estudado história, não tem como não chorar, não sensibilizar. E não tem como, tipo, você pensar que tem gente que acha que o Holocausto é mentira. Como existe entre nós pessoas que acreditam nisso? Porra, enfim, faziam experiências com crianças. E, enfim, não só siamesas, mas com crianças em várias idades. Isso é muito... Enfim, lembra a fala para justificar a Primeira Guerra, né? Dominou a razão, mano. A vida perdeu sentido, porque você vai fazer experiência. E tem gente que vai dizer assim, não, mas a medicina evoluiu por conta disso. Saca? Tipo, é bizarrice. Mas enfim, a gente vai até que horas mesmo? 9h20? 5 minutos. Paramos aqui, beleza? Abrimos o totalitarismo, pelo menos eu consegui dar um rolê para chegar nele. Esses slides, vocês não têm ainda, beleza? Mas vão ter, Miquel vai passar para vocês. Fiquem tranquilinhos, mas a gente vai ver esse slide em conjunto com esse aqui, enfim, é pesadaço. Mas está cheio de informações interessantes, historicizando o nazismo, e aí explicando o que é, por exemplo, por que as minas tinham um papel significativo na sociedade. Enfim, procriar, mano. A função da mulher é procriar. O que? Homens, filhos, soldados. Porque o Hitler pensava numa geração de arianos, uma raça pura. E os manos também têm um papel interessante, e a justificativa do ódio aos judeus a gente vai visualizar na semana que vem, tratar o Holocausto e atribuir algumas imagens que vocês já devem ter visto em filmes.
Isso aqui você lembra do filme Menino do Pijama Listrado, que é um filme, enfim, todo mundo já deve ter visto sim ou não, mas é um filme bem interessante e muito triste, principalmente porque é dialogado com a inocência das crianças, né? Tipo, é inteiro voltado para a inocência das crianças, né? E essa fala aqui, acho que a gente já viu ela em algumas vezes, é extraída do Mein Kampf. Uma mentira dita diversas vezes torna-se verdade. Enfim, mas vamos na paz para casa, deixa essas coisas pesadas para a próxima semana. Bom descanso para vocês. Próxima semana tamo junto, irmão. Fala para aquela galera que boicotou a aula que eu fiquei pistola, tá? Querem ficar no Tinder beijando uma boca lá, beija depois das 10, caralho, depois das 9h30. Mas enfim, pode ser que lá esteja... Um filme também que retrata também que eu vi que chocou bastante foi A Vida é Delas. Não sei se Puta que pariu! Esse é foda. Olha, enfim, na semana que vem, quando eu terminar essa etapa, eu vou indicar muitos filmes e documentários. Mas Netflix tem uma série muito boa, chama Ele Está de Volta. O Hitler volta em 2007. Do livro, né? Puta, mano, que pesado. Um ator, e é quase que baseado em fatos reais, que é um estudo sociológico feito pela Universidade de Berlim, que evidencia que em algumas regiões na Alemanha tem gente que quer trazer o nazismo de volta. Então, tipo, é um ator idêntico ao Hitler, de bigodinho, de farda e tudo mais. Ele sai, tipo, da linha do tempo, tipo, de Volta para o Futuro, ele cai em frente ao portão de Brandemburgo. Aí as pessoas, alguns chocados, outros, mano, já mete o louco, cata o celularzinho, pá, selfie. Oh, caralho, e aí já posta, o Hitler aqui. Saca dessas bizarrices? E aí começa. Interessante, ele está de volta. Mas tem no YouTube que chama Arquitetura da Destruição, que são tipo médicos e muitos pesquisadores explicando a cabeça do Hitler e associada a imagens. Então esse é interessante, mas tem que ter estômago, porque, mano, mostra umas imagens foda dos campos. Tem um comentário no Netflix que eu achei no novo ano, que mostra assim, o resultado da Segunda Guerra sem censura, sabe? Tem um estômago, mano. Eu nunca consegui ver esses documentários inteiros. Eu sou meio sensível para essas coisas. Muito. Não, eu assisti. E que bom que eu sou, né? Não dá pra ver, não. Eu não lembro. Mas, galera, tem que tirar o documentário. Meu, tem um que eu adoro, tem um que é só o nazismo e tem o Netflix. Acho que é da Sandra Bullock, uma mina aí de Hollywood. Porque eu não vejo quando eu vou falar